quem é que Deus usa? Quem é que Deus usa? O Deus que pode fazer todas as coisas sozinho, decidiu, depois da criação, usar pessoas. Mas quem é que Deus usa? Quem é que Deus usa? Quem é o homem, quem é a mulher que Deus usa? Eu vou lhe contar uma pequena história de quando eu comecei a ensinar meu filho mais velho, Micael, que tem 32 anos agora, a lavar o carro. Você já deve ter criança pequena e já tentou ensinar ele a lavar o carro com você. Então você pega o balde, a esponja, coloca lá o detergente, o produto lá, dá um balde menor para ele, a mesma coisa, e diz assim: filho, você pega aqui, coloca no vidro, vai descendo, vai lavando de cima para baixo de um lado. Quando lavar tudo, você enxagou aquilo aí, coloca água, que é para não queimar a pintura e tudo mais, e aí você vai para o outro lado, deixa ele do lado de cá e você vai para o outro lado do carro. Aí quando você dá a volta no carro, ele está lavando o pneu, sujando a esponja toda do pneu, depois colocando em cima da pintura, sujando a pintura, borrando o vidro, e você diz: filho, não foi assim que papai ensinou, é de cima para baixo. Aí você vai lá, desfaz o que ele fez, ensina de novo, vai para o outro lado, e aí ele faz de novo errado. E aí depois da terceira ou quarta vez, vocês ficam se perguntando assim: era melhor eu ter feito sozinho, né? Às vezes eu fico pensando que Deus também em algum momento pode ter pensado: era melhor eu ter feito sozinho. Mas Ele não decidiu fazer assim. Ele decidiu fazer por meio de homens, apesar de homens e através de homens e mulheres que Ele usa. Mas quem é que Deus usa? Eu quero responder essa pergunta a partir da exposição de um texto que se encontra no livro de Atos, no capítulo 11, e particularmente falando sobre um personagem que talvez seja um dos personagens mais subestimados de todo o Novo Testamento. E por que eu digo que esse personagem é um personagem subestimado? Porque eu tenho dificuldade de lembrar alguma vez que alguém disse assim: eu quero ser como esse personagem. Todo mundo diz assim: eu quero ser como o apóstolo Paulo, eu quero ser como o apóstolo Pedro, eu quero ser como o apóstolo João, eu quero ser obviamente como Jesus, mas humanamente falando, ninguém diz assim: eu quero ser como Barnabé. E Barnabé é o sujeito mais subestimado que você tem em todo o Novo Testamento. Mas a importância de Barnabé é tamanha que em algum momento, numa das suas cartas, o apóstolo Paulo chega a mencionar que ele também tem um espírito apostólico, não no sentido de ser apóstolo, testemunho da ressurreição de Jesus, mas de ser enviado. E nós vamos ver agora uma ocasião em que ele é enviado como um emissário apostólico, e Deus o usa poderosamente no momento da história em que, pela primeira vez, no cartório da história, foi lavrada a certidão de nascimento da igreja. É esse texto de Atos, capítulo 11, a partir do verso 19. Veja o que é que diz o texto da palavra de Deus. Diz assim, 11, 19 de Atos: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém, a não ser somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu então Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E aí vem a lavratura da escritura do nascimento da igreja na história. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Que Deus abençoe a sua palavra lida.
Amém. Curva a sua cabeça por um instante, vamos falar juntos com Deus e pedir que Ele ilumine o nosso coração e fale conosco. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, aqui está a Tua palavra que acabou de ser lida diante do Teu povo. Ela é inspirada, cheia de toda a autoridade, autêntica, inerrante. Ela é Tua palavra e a mera leitura dela já é suficiente para que a nossa alma seja edificada, o nosso coração seja alimentado, a nossa mente despertada para conhecer mais de Ti e do Teu propósito na nossa vida. Mas quando agora vamos expor a Tua palavra, nós pedimos que pela Tua misericórdia, o Teu Espírito Santo que a inspirou também abra o nosso entendimento, ilumine a nossa alma e fale conosco. E aí nós Te daremos, Pai, com certeza, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque assim cremos e assim certamente Tu farás, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Por que eu digo que esse texto é a certidão de nascimento da igreja? Porque é nesse texto que Lucas, o escritor de Atos, deixa claro que houve uma percepção por parte de quem era e dos de fora, que aquele grupo de irmãos que até então eram conhecidos como os do caminho ou os da seita dos nazarenos, perceberam-se não como uma parte do judaísmo, não como uma seita do judaísmo, como os fariseus, os saduceus. Quando no final desse capítulo é dito que eles pela primeira vez foram chamados e se chamaram de cristãos, a palavra que é usada aqui, cristianoi, tanto era um apelídio jocoso, um pejorativo, que alguns diziam acerca deles, porque eles supostamente queriam ser iguais a Cristo, ou semelhantes a Cristo, como também era algo assumido por eles. Eles de fato queriam ser semelhantes a Cristo. E esse senso de grupo, de identidade de grupo, foi o que caracterizou o descolamento deste grupo de irmãos, que até então eram discípulos, mas de origem judaica, que frequentavam o templo. Lembra lá de Atos capítulo 3, a cura daquele coxo de nascença acontece na Porta Formosa, não em homenagem a essa igreja, eu acho que a igreja quer homenagem àquela porta, onde Pedro e João iam para as orações normais que os judeus faziam pelo menos 3 vezes ao dia. Então, apesar de judeus crendo num Cristo que era judeu, eles ainda se entendiam até então como judeus que tinham descoberto que Jesus, o Nazareno, era o Messias prometido. Portanto, esse texto caracteriza o momento em que alguma coisa aconteceu e eles começaram a se perceber e ser percebidos pela sociedade como uma identidade de grupo diferenciada dos judeus, não necessariamente oposta, não necessariamente contrária, mas diferenciada dos judeus. E quem é o homem que Deus usa para catalisar esse momento? Eu não sei se você lembra que quando a gente estuda em química, essa ideia de um catalisador é a ideia de um elemento, de uma substância que acelera um processo. Um catalisador pega substâncias diferentes e faz com que aquela junção daquelas substâncias, o processo de uma terceira substância aparecer, uma síntese, seja acelerado. Deus tem vários catalisadores na história. Barnabé foi o catalisador que Deus usou nesse momento, e por isso que eu digo que ele foi o homem que Deus usou. E a resposta à minha pergunta é: nesse texto Deus usou Barnabé. Nesse momento, o homem que Deus usou foi Barnabé. E ele é usado no momento em que tudo poderia dar muito errado. Se você voltar ao início do texto, diz que foi logo depois da grande primeira perseguição que se abateu sobre a igreja. A palavra usada aqui, tribulação, é a palavra tríplices, que em grego significa uma aflição de grande volume, e que acontece porque Estevão, o diácono, que era também pregador e que morreu aos pés do apóstolo Paulo, quando ele ainda era apenas um Saulo de Tarso, a partir daquela perseguição, diz o texto que os que foram dispersos, saindo correndo de Jerusalém com a roupa do corpo, para fugir da perseguição, eles chegam a uma região
que é mais ou menos no norte de Israel, já beirando a Síria, e que era a região de Fenícia e da ilha de Chipre, que era o lugar mais próximo dentro do mar Mediterrâneo. Eles chegam até Antioquia, e essa Antioquia aqui é a Antioquia da Síria, que em Atos capítulo 13 vai se tornar a igreja multicultural mais importante para o desenvolvimento da missão no primeiro século. É a primeira igreja evidentemente multicultural, visto que a igreja de Jerusalém era formada tipicamente por judeus. Aqueles que saíram dispersos, fugindo para não morrer, pela mesma perseguição que tinha martirizado Estevão. Diz o texto, no versículo 19, acompanha aí, que eles anunciavam acerca do Messias, mas eles anunciavam somente aos próprios compatriotas judeus. Eles tinham uma visão limitada do que era a grande comissão. Apesar deles terem ouvido, os apóstolos terem transmitido para eles, lembra, eles viviam na doutrina dos apóstolos, Atos capítulo 2, verso 41 a 46, apesar de ouvirem, ide e fazei discípulos de todas as etnias, de todas as nações, o costume, a limitação, a herança cultural e religiosa judaica fazia com que eles entendessem que a missão deles era apenas para os judeus. Então nós temos um grupo aqui, que é o grupo dos que tem uma visão limitada de Jesus o judeu para apenas os judeus, de Jesus o Messias dos judeus, e por isso eles anunciavam apenas aos judeus. No verso 20 havia um outro grupo, porque alguns eram de uma outra região, da própria ilha de Chipre, de Cirene, que era uma região do norte da África, e também chegaram até Antioquia. Mas esse segundo grupo, diz o verso 20, que eles falavam também aos gregos. A palavra grega, a palavra gregos na linguagem de Lucas, tanto em Atos como em Lucas, no Evangelho, é sinônimo de gentios, pessoas que não falavam hebraico. Portanto, esse segundo grupo ia além do primeiro, e o que pareceria só um plugin, só um anexo, só um adendo, um apêndice da visão, na verdade constituía um grande potencial de cisão, um grande potencial de cisma. Porque havia um grupo que se apegava ao fato de que Jesus, sendo judeu, ele veio para os seus, para usar a linguagem de João capítulo 1, verso 11. E havia um grupo, esse segundo, que entendia sim que ele tinha vindo para os seus, mas a todos quantos o receberam, porque os seus não o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para quem conhece um pouco do Novo Testamento, sabe que aqui nós temos o germe daquilo que nós chamamos da grande controvérsia judaizante, ou da grande controvérsia galicana, que faz com que Paulo escreva uma carta, a carta aos Gálatas, que são aquelas 4 primeiras igrejas que ele planta na sua primeira viagem missionária, Antioquia da Pisídia, não confunda com essa aqui é a Antioquia da Síria, Icônio, Listra e Derbe, que estão ali na parte sul da Turquia atual. Como vocês sabem, essa grande controvérsia começa porque este grupo aqui, que era um grupo incipiente, de alguma maneira se fortalece e começa a perseguir Paulo por todo lugar que Paulo vai. Paulo prega o evangelho, judeu se converte, gentio se converte. Paulo vai na sinagoga tem judeu, judeu se converte, Paulo discipula. Paulo vai para as praças, prega para os gentios, gentio se converte, Paulo discipula. Só que quando Paulo ia para a próxima cidade, esse grupo de irmãos o acompanhavam e chegavam lá e diziam assim, não é assim. Não pode sair do paganismo direto para o cristianismo. Tem que pagar um pedágio no judaísmo. Vocês têm que circuncidar. Vocês têm que obedecer à lei. Porque ninguém se torna de pagão para cristão. Você tem que primeiro se tornar judeu. Essa confusão foi se avolumando, que você recorda que em Atos capítulo 15, criou-se um concílio em Jerusalém justamente para decidir isso. E Paulo e Silas, àquela altura, foram os homens que Deus usou para defender a liberdade cristã. Tanto é que a carta aos Gálatas na minha opinião, a ampliação da defesa que Paulo faz no Concílio de Jerusalém, quando ele recebe a decisão dos apóstolos e da igreja e dos presbíteros, e leva para aquelas igrejas lá da Galácia,
porque as igrejas estavam em polvorosa. É para a gente circuncidar? Não é para a gente circuncidar. É para a gente se abster disso? Não se abster daquilo. É para a gente ser judeu antes de ser cristão ou não é? Então aqui nós temos uma situação potencialmente perigosa, irmãos. Era uma situação que a perseguição, que é o chicote de Deus na história para uma igreja acomodada, havia levado aqueles homens e mulheres que tinham efetivamente se convertido ao Evangelho para outras regiões, mas a visão deles não acompanhou o propósito que Deus tinha de alcançar todas as nações. Esse, inclusive, foi um problema sério em todo o Antigo Testamento. Você lembra do livro de Jonas? Qual é a grande mensagem de Jonas? A grande mensagem de Jonas é aquela mesma que Deus deu a Abraão: "Se tu uma bênção, todas as famílias da terra serão benditas em teu nome." Mas desde então os judeus se ensimesmaram, acharam que eram não apenas recipientes, mas proprietários da aliança e de todo o propósito de Deus, quando Deus, na verdade, queria usá-los como luz para as nações. Aqui eles ainda tinham essa visão. Então imagine que você tem uma igreja que está crescendo. O texto diz que muita gente se uniu. Olha só, verso 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Mas veja que confusão isso poderia provocar. Imagine uma igreja em que você tem pessoas que pensam diametralmente opostas, uns vão para um lado, outros vão para outro, em questões de fé essenciais. Quando a igreja tem opiniões sobre cor de parede, aí é tranquilo. Mas quando a igreja começa a questionar se o que é fundamento da fé é fundamento mesmo ou é alguma coisa transitória, aí você tem um problema. Você tem um problema e igrejas se dividem. E essa igreja tinha um potencial de se dividir. E tudo aquilo bonito e belo que Deus estava fazendo, a mão do Senhor estava com eles, e muitos crentes se converteram ao Senhor, poderia se perder. Essa passagem, que eu chamo de uma passagem dobradiça no livro de Atos, Lucas usa muito passagens dobradiças, em que você fecha um cenário que ele está descrevendo, num determinado lugar, e abre para um outro lugar, como se fosse um portal. Essa passagem vai ilustrar o que vai acontecer em Antioquia, mas antes disso, Lucas se detém sobre esse texto para mostrar quem foi o homem que Deus usou para pacificar essa situação, para que eles pudessem crescer. E esse homem foi Barnabé. Barnabé, portanto, é um catalisador aqui que, primeiramente, preste bem atenção, produz paz quando poderia haver divisão. Produz tranquilidade e senso de aglutinação quando poderia haver uma dispersão pior ainda. É ele que é enviado para essa situação. Mas antes de falar dele, e para ser absolutamente justo com a história da redenção, os catalisadores humanos só são instrumentos do grande catalisador da história da redenção. O grande catalisador que acelera os processos de transformação que Deus faz é o Espírito Santo. Tanto é que esse livro bem poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Porque se tem um fio condutor de Atos capítulo 1, verso 8, recebereis o poder do Espírito Santo ao descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, até Atos capítulo 28, é a obra do Espírito Santo usando homens. E todos os homens do livro de Atos e todas as mulheres do livro de Atos são apenas instrumentos desse grande catalisador divino que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui, logo nesse versículo, que a mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Agora nós conhecemos que quem faz alguém se converter é o Espírito Santo. Ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo é o aplicador da obra da redenção. O Espírito Santo joga holofotes sobre a vida de Jesus, sobre a obra redentora na cruz. Essa mão do Senhor é uma espécie de metáfora para dizer que o Espírito Santo estava naquilo. E que aquilo que era potencialmente perigoso, no entanto, estava debaixo do controle do Espírito Santo. O Espírito Santo estava produzindo essas circunstâncias de você ter dois grupos que teoricamente pensavam diferentes, convivendo numa mesma ocasião, no tempo e na história, e produzindo as condições para que aquela igreja multicultural surgisse. Preste bem atenção. Aquela igreja de Atos capítulo 13 não surgiria se não tivesse esses dois grupos.
E aqui a gente já poderia ter uma aplicação muito grande. O que parece ser problema na sua igreja pode se tornar, pela ação do grande catalisador Espírito Santo, uma solução no futuro. E Deus faz isso frequentemente. Então, para ser justo, o grande catalisador é o Espírito Santo. Mas, como eu disse, o Espírito Santo usa pessoas. Mas quem é que Deus usa? Deus usa homens como Barnabé. Por quê? Porque no verso 22 diz assim: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. A igreja que estava em Jerusalém, àquela altura, já tinha mais de 5.000 pessoas. Lembra daquela passagem que diz que o Senhor foi acrescentando a igreja, ela chegou a 5.000 pessoas? Tinha 3.000 no dia de Pentecostes, Deus foi acrescentando, e já tinha mais de 5.000, certamente, naquele momento. Os apóstolos tinham permanecido porque eles precisavam conservar o depósito da fé em Jerusalém. Havia viúvas, havia pessoas que não podiam se deslocar. Eles estavam no epicentro da perseguição, que era ali onde o Sinédrio perseguia a igreja, e os apóstolos ficaram. Os evangelistas, diáconos e todos os outros foram com a multidão, provavelmente pela história de Filipe e pela história também do próprio Estevão. A igreja aqui não é apenas o povo, mas a liderança dessa igreja, que estava em Jerusalém, e a notícia a respeito deles chega aos ouvidos daquela igreja. E o que é que eles fazem? O texto aqui diz: eles enviam Barnabé até Antioquia. A palavra enviar aqui é a palavra, o verbo apostelor, de onde vem a ideia de apóstolo. Então, em certo sentido, quem era Barnabé? Era um emissário apostólico. Um emissário apostólico é alguém que é enviado pelos apóstolos com a autoridade dos apóstolos, mesmo não sendo apóstolo. E Barnabé é o primeiro de todo o livro de Atos que é chamado desta maneira e recebe esta missão. No capítulo anterior, no capítulo 10, o próprio Pedro estava envolvido, ou esteve envolvido, numa situação parecida com essa. Lembra? Diz o texto que ele teve uma visão, e nessa visão ele teve que ir para pregar o evangelho a Cornélio, um centurião romano. A visão era aquele lençol com animais imundos, que baixou naquela visão para Pedro e disse a voz: toma e come. E Pedro estranha, porque como judeu não podia comer aquele tipo de comida, e Deus diz assim: não considere impuro aquilo que Deus mesmo, eu mesmo santifiquei para mim. E qual era a ideia? E qual era a ideia daquela visão? Qual era o sentido daquela visão? É que ele deveria ir para a casa de Cornélio, que era judeu, que era um animal, que era gentil, que era um animal imundo, figuradamente, e pregar o evangelho lá. Tanto é que o Espírito Santo desce, alguns chamam de Pentecostes gentílico, que acontece ali em Atos capítulo 10, porque eles recebem o Espírito Santo e todo mundo na igreja em Jerusalém fica sabendo. E lá no capítulo 10 acontece o contrário. Como era Pedro um apóstolo que estava em Jope, porque tudo isso acontece em Jope, que hoje é Haifa, eles chamam o apóstolo para Jerusalém. Mas agora não havia nenhum apóstolo, então eles enviam alguém em nome do colégio apostólico. E quem é essa pessoa? Barnabé. E aqui eu quero fazer um parêntese. Por que eu sou hoje um fã incondicional de Barnabé? Quando a gente começa o ministério, todo mundo quer ser Paulo, né? Paulo é uma figura, né? 13 dos 27 livros do Novo Testamento foi escrito por aquele homem. Plantou a igreja em 3 continentes diferentes. O grande sistematizador da teologia cristã do primeiro século. O apóstolo do espírito livre, o grande campeão da liberdade, o homem que influenciou Agostinho, influenciou Calvino, Lutero e influencia até hoje a teologia reformada. Todo mundo quer ser Paulo. Eu também. Quando eu comecei junto com Marlúcio, eu dizia assim: rapaz, se Deus me der 1% da graça de Paulo, eu vou ser uma grande figura no reino de Deus. Mas todo mundo esquece do Barnabézinho aqui, né? Não haveria Paulo sem Barnabé, irmãos. E eu provo. Por que não haveria Paulo sem Barnabé? Barnabé aparece em 4 ocasiões no livro de Atos. A primeira, se você voltar às suas páginas, você vai encontrar quando ele é apresentado. Atos capítulo 4, verso 16. O nome de batismo dele é José. Diz que Atos 4:36,
Atos 4,36. Diz que ele era José e os apóstolos começaram a chamá-lo, a partir dali, de Barnabé. A palavra Barnabé quer dizer filho da consolação. Ele era um levita natural da ilha de Chipre, e diz o texto que ele recebeu este cognome, José Barnabé, porque no verso 37, ele tinha um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou ao pé dos apóstolos. Ele é aquele tipo de pessoa que apoia. A palavra consolador, que vem a origem parácletos, como do Espírito Santo, não é apenas consolador porque anima o coração. Consolador também exorta, consolador também apoia, consolador também dá suporte, consolador também é o segundo que fica apontando para o primeiro. Por isso que o Consolador, o Espírito Santo, aponta para Jesus e nunca para si mesmo. Barnabé tinha essa característica, por isso que ele foi chamado José Barnabé. José era o nome, Barnabé era o cognome, o apelido. E por que ele aparece aqui? Lucas usa Barnabé como um contraponto ao que ele vai contar no capítulo 5. O capítulo 5 é o capítulo em que aparece um casal terrível, Ananias e Safira. O que Ananias e Safira faz? Exatamente o contrário que Barnabé fez. Eles também vendem uma propriedade, retêm parte do preço, chega diante dos apóstolos e diz que é o preço inteiro. Pedro discerne espiritualmente que aquilo era mentira, que eles estavam performando, fazendo um desempenho para que os outros pudessem perceber, e eles acabam morrendo no juízo de Deus diante deles. Lucas traz Barnabé e aparece acima da linha da superfície da história. Ele aparece pela primeira vez como um contraponto de generosidade, consolo, apoio à obra apostólica, aqui em Atos capítulo 5. Mas acontece uma coisa interessante: ele desaparece. Passa o capítulo 5, cadê Barnabé? Ninguém acha. Capítulo 6, cadê Barnabé? Ninguém acha. Capítulo 7, cadê Barnabé? Ninguém acha. Onde é que está Barnabé no capítulo 8? Ninguém acha. No capítulo 9, aparece a grande conversão de Saulo de Tarso. E se você for para o capítulo 9, o que acontece no capítulo 9? Saulo fica cego, Ananias sai de Damasco, traz Saulo para, já restabelecido sua saúde, Damasco, e ele começa, diz o texto, a pregar. E quando Saulo está pregando, veja aí o verso 30 do capítulo 9, ele logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. E aí Saulo arruma confusão com os dois grupos, com aqueles que eram amigos dele, judeus, que tinham autorizado com cartas precatórias que ele perseguisse a igreja, e que agora se sentiram traídos e que queriam matá-lo. E com os cristãos que até então sabiam que ele era um perseguidor e que de repente o veem na reunião de oração da igreja, no culto e doutrina, pregando o evangelho. E aí alguém cutuca a irmã do lado e diz assim: ó, quem está aí? Saulo. Fica quieto, vamos sair devagarzinho porque ele está vindo para matar a gente. Diz o texto que ninguém confiava em Saulo. E por que eu deduzo isso? Porque diz o texto que, decorridos muitos dias, os judeus deliberadamente decidiram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo, e dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite, verso 25 do capítulo 9, e colocando-o no cesto, desceram-no pela muralha. E tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Quem aparece aí? Quem? Não é Raimundo Nonato. É José Barnabé. Barnabé toma Saulo consigo, coloca debaixo do braço, chega diante dos apóstolos e diz assim: o menino se converteu. O rapaz se converteu mesmo, é crente. Você já viu o sujeito que aqui em Anápolis era o terror e de repente se converte e aparece numa igreja? Não tem que ter alguém que diz assim: é crente mesmo. Aí a filha do presbítero fica assim apaixonada por ele, aí o presbítero só falta botar o sujeito para fora da igreja.
Aí alguém disse para ele: presbítero, Deus está fazendo uma obra, vai ser seu futuro genro. E o presbítero: não, Deus não vai fazer isso comigo, não. É mais ou menos assim, irmãos. Diz o texto, eu estou brincando com os presbíteros aqui, viu? Diz o texto que Barnabé, tomando-o consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho. E o que é que acontece? Os apóstolos aceitam o apostolado de Paulo. O que é que acontece agora? Barnabé desaparece. Restante do capítulo 9, cadê Barnabé? Ninguém acha. Capítulo 10, cadê Barnabé? Ninguém acha. Quando é que ele vai aparecer? Agora no capítulo 11. Você consegue entender que aqui tem uma linha da história que eu vejo, e aqui embaixo tem uma linha da história que só Deus vê. Ele está trabalhando naquilo que a gente chama de meta-história. Ele está trabalhando aqui, e aí de vez em quando Barnabé aparece, e o registro dele é feito por Lucas. Às vezes as pessoas que mais são importantes no reino de Deus não são aquelas que aparecem mais, são aquelas que aparecem no momento certo, com a atitude certa e com a disposição certa de serem usadas por Deus. Esse era Barnabé. O texto diz então que Barnabé é enviado, e aí você volta para o texto que a gente está expondo. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos, chegaram e enviaram a Barnabé. E veja como ele era um homem certo, na hora certa, no lugar certo e com a atitude certa. Você já ouviu a história de que alguém estava no lugar certo, na hora certa, mas às vezes alguém pode estar na hora certa, no lugar certo, e não ter a atitude certa. A atitude é o que estabelece que alguém também é usado por Deus. Porque você também pode atrapalhar e estragar os propósitos que Deus tem em determinado momento, e você vai precisar reprogramar sua atitude, converter-se, arrepender-se da atitude ruim para Deus lhe usar. Barnabé já chegou pronto. Ele era um homem certo. Primeiramente pela sua origem, ele era da ilha de Chipre, você ouviu. Ele, portanto, trafegava bem entre os dois mundos, judeus e gentios. Então ele conhecia bem o hebraico, conhecia bem a língua, qualquer que fosse que se falasse em Antioquia. Mais do que conhecer a língua, ele tinha uma mentalidade que era multicultural. Ele tanto convivia bem com a sua origem judaica, porque ele era judeu, mas também convivia bem com as suas interações sociais gentílicas. Mas não foi somente habilidade, entende? Não foi só competência humana. Esse homem era um homem diferenciado por conta da vida com Deus. Olhe como Lucas descreve esse homem. Diz que ele era um homem, verso 24, bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Se você já ouviu essa expressão em algum lugar ou achou parecido com algum lugar, lembre, é a mesma expressão que aparece em Tito. É a mesma expressão semelhante, parecida, que aparece em Timóteo, quando Deus dá mais ou menos as características de quem pode ser oficial na igreja de Cristo. É as mesmas características que aparecem no capítulo 6, quando Deus estabelece os protodiáconos, os primeiros diáconos. Ser bom, cheio do Espírito Santo e de fé, são atitudes de quem é um homem trabalhado no seu caráter por Deus. E essa é a característica básica de Barnabé. Para além de habilidades, de experiência multicultural, Barnabé tinha um caráter transformado por Deus. Vamos entender o que significava isso. A palavra bom aqui não é bom no sentido de pureza, de santidade, de piedade extrema, porque nesse sentido, bom só Deus. Lembra da história do jovem rico? Nesse sentido absoluto, bondade é um atributo exclusivo de Deus. Mas porque é um atributo comunicável, como a gente entende na nossa teologia, Deus compartilha esse atributo por meio do Espírito Santo, porque bondade é fruto do Espírito. Lembra de Gálatas? Mas o que é essa bondade? Essa bondade humana, que é fruto do Espírito Santo, chama-se generosidade, espírito largo, coração aberto. Gente não mesquinha, não medíocre,
gente que não faz conta de bobagem, gente que vê o melhor, gente que está disposta a oferecer o melhor, gente que sofre o dano e oferece o outro lado. Barnabé era um homem bom. Barnabé era um sujeito que era generoso com as pessoas, generoso com as dificuldades, generoso com aquilo que poderia desanimar qualquer pessoa. Por isso que ele é esse homem certo. E ele prova isso. Sabe por quê? Diz o texto no versículo anterior que, tendo ele chegado, qual foi a primeira coisa que ele viu? Ele viu a graça de Deus. Onde todo mundo estava vendo um potencial de confusão, ele viu a graça. Você percebe que a visão de Barnabé é direcionada por conta do caráter dele? Quem você é determina o que você vê. Tem gente que vê o copo meio vazio, tem gente que vê o copo meio cheio, tem gente que vê só os defeitos dos outros, tem gente que vê as virtudes apesar dos defeitos, tem gente que vê dificuldade na obra de Deus, tem gente que vê as oportunidades na obra de Deus. É uma questão de caráter. Caráter determina o que você vê. Por isso que diz o texto que ele chegou, viu a graça de Deus, e mais do que isso, ele se alegrou. Graça e alegria têm a mesma origem no Novo Testamento. Só se alegra espiritualmente quem vê a graça. E quando se vê a graça, você se alegra. Não é aquela gargalhada quando você escuta uma piada interessante. É aquela paz serena no coração que você olha assim e diz: Deus está, olha o que Deus está fazendo. E você sente aquela emoção interna, diz assim: olha o que Deus está fazendo. Barnabé chegou e olhou e disse assim: eita Jesus, o Senhor está fazendo um negócio aqui maravilhoso. Olha esse monte de gente aqui. Vai dar trabalho, mas vai ser uma bênção. É muita terra para o meu caminhãozinho, mas eu dou mais de uma viagem. Pode ter certeza, o que depender de mim eu estou disposto a fazer. E aí o que é que acontece? Ele começa a trabalhar, porque quem Deus usa não apenas contempla, quem Deus usa trabalha. Tem gente que é fiscal da espiritualidade do outro, e tem gente que trabalha para que o outro cresça espiritualmente. Barnabé era assim. Olha o que acontece com Barnabé. Diz que ele começou a exortar, veja aí que o tempo verbal dizia que era uma ação contínua, ele exortava continuamente a todos a que com firmeza permanecessem firmes no Senhor. Irmãos, isso aqui chama-se discipulado. O que é o discipulado? É você investir uma vida na vida do outro, exortando a que ele permaneça firme no Senhor. Mas não que ele deve permanecer, mas como ele deve permanecer. Quando a gente prega do púlpito, a gente fala sobre o que e o porquê. Quando a gente senta com alguém e discipula, a gente explica o como. Por isso que discipulado não é oposto à pregação, é o complemento da pregação. Nós que somos pregadores, e há vários colegas aqui, nós somos treinados no seminário a dizer o que e o porquê. Mas é o pastorado que nos mostra como nós devemos oferecer o como, porque quando chega na segunda-feira, aquele sermão maravilhoso que você pregou vai ter que ser colocado na prática. E se você na prática não disser como aquilo que você disse vai funcionar, a ovelha vai se sentir exortada a fazer, mas não saberá como fazer. Veja que o texto diz que ele exortava a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. A firmeza de coração era o modus operandi de como eles poderiam permanecer no Senhor. Ele fez um discipulado aqui, irmãos. E não apenas um discipulado com aqueles 5 estudos iniciais que você dá para o novo convertido, porque isso demorou um tempão para fazer. Diz o texto que quanto mais ele fazia, aí é que o Senhor fazia algo maravilhoso, porque muita gente se uniu ao Senhor, no verso 24. O que estava bom se tornou bom demais. E quanto mais gente se convertia, mais trabalho Barnabé tinha. E se você fosse pastor dessa igreja, você estava dizendo para os colegas: rapaz, recebi 400 membros da minha igreja esse ano, vou ter que trabalhar mais.
E aí vem uma outra característica de Barnabé. Ele conhecia seus limites. É difícil, irmãos, a gente conhecer os limites. A gente não sabe tudo. A gente não consegue tudo. A gente precisa pedir ajuda. Eu não tenho todos os dons, você tem outros. A gente complementa. Nem todo mundo pode ser um Luiz Henrique do meu Botafogo, que entra num jogo e fica uma coisa maravilhosa. Tem que ter aí um Neymar da vida já caindo pelos pedaços. Misericórdia, isso está gravado. Jesus, Deus abençoe. Nem todo mundo é atacante, é artilheiro. Tem alguém que tem que ficar lá atrás na zaga. E por que eu digo isso? Porque o que acontece? Do meio do nada, Lucas, sem nenhuma preparação, diz no verso 25: e partiu Barnabé para Tarso, à procura de quem? Que Saulo? O Saulo que ele tinha ajudado em Atos 9. Quando a gente ajuda alguém em Atos 9, esse alguém ajuda a gente em Atos 11. Você percebe? Hoje uma das lições mais bonitas que eu tive na minha vida foi, ainda seminarista, quando eu vi um pastor que tinha sido pastor titular da minha igreja mãe, já jubilado, ser chamado pelo pastor atual para ser seu pastor auxiliar, e os dois trabalharem em perfeita harmonia. Eu era seminarista ainda quando eu vi isso acontecer, sem nenhum tipo de concorrência. Dois homens maduros e espirituais que sabiam os seus limites, que se ajudaram em um determinado momento daqui para lá, e que nesse segundo momento de lá para cá também foram ajudados. O que Barnabé faz? Conhece os seus limites e vai pedir ajuda. E ele parte para Tarso, onde Saulo estava fazendo o trabalho missionário dele lá. Ele não estava parado, e certamente Barnabé convoca-o. Diz o texto, estamos chegando no final, que tendo-o encontrado, verso 26, levou-o para Antioquia. E o que acontece quando ele leva para Antioquia? Durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Se você continua lendo esse texto, você vai chegar em capítulo 13 de Atos. E aí Barnabé aparece novamente no capítulo 13. Por quê? Porque diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Olha quem está em primeiro lugar: Barnabé. Você acha que Barnabé pregava melhor do que Paulo? Pregava não. Lembra daquela cidade onde um foi confundido com um deus grego e outro foi confundido com o outro, e Paulo era aquele que era o portador da palavra, Mercúrio, no panteão? Porque certamente quem pregava melhor era Paulo, mas Barnabé era o suporte. Não haveria Paulo sem Barnabé. O que a gente precisa na igreja hoje, irmãos? Quem Deus quer usar hoje na igreja presbiteriana do Brasil? Nessa igreja, nesse sínodo, nesse presbitério, na sua. Quem? Deus quer usar Barnabés. A maior carência hoje é de gente que não queira personalismos na igreja. A maior carência hoje é de gente que é comprometida com um caráter transformado por Deus e que não tem problema de dar suporte aos outros para que os outros possam ser os Paulos da história, que tenha caráter aprovado, que não precisa estar sempre acima da linha da história, que pode submergir em alguns momentos, que consegue ver a graça de Deus nas entrelinhas da história. O homem que Deus usa é um Barnabé. A mulher que Deus usa é um Barnabé. E é isso que você nesta noite deveria pedir a Deus em primeiro lugar: Senhor, me faz um Barnabé. Me faz um Barnabé. Porque isso é o que mais se precisa hoje na igreja. Qualquer igreja local, a minha, essa, qualquer lugar, em qualquer denominação, em qualquer ministério, Deus está em busca de Barnabés. Porque os Barnabés parece que desapareceram da igreja. Qual é a grande... Eu fui entrevistado essa semana por aquele programa Vejam Só, que sai na Rede TV, eu acho. Não sei exatamente qual é a televisão, mas sai no YouTube também. E eu falei sobre a crise do discipulado cristão na igreja brasileira nos dias atuais.
Abra uma página de internet, abra um jornal ou uma revista. Se antes era difícil você ter uma boa notícia sobre a igreja cristã na grande mídia, hoje é quase certeza que todo dia tem uma má notícia. E todas elas associadas a ministérios desvirtuados, a desvios de conduta, de moral, de ética, de doutrina, a coisas escalafobéticas que inventaram nos dias atuais, que não têm base escriturística, que são criações de homens. E esse retrato está estampado para todo mundo ver e dizer: é isso que é ser crente, é isso que é ser evangélico. Qual o grande resgate que nós precisamos fazer? O resgate de homens como Barnabé, que pessoalmente discipulem um Paulo, que estejam dispostos a discipular uma multidão que pensa diferente uns dos outros, que está disposto a reconhecer os seus limites e chamar ajuda, pedir ajuda, e que continua fazendo isso, quase que indefinidamente. Eu termino dizendo que quando eles saíram para a primeira viagem missionária, no capítulo 13, você reconhece, lembra, que houve um problema sério, porque logo no começo, diz o capítulo 13, verso 11, ou melhor, 13 em diante, que João Marcos, que era parente de Barnabé, primo de Barnabé, abandonou diante daquela dificuldade que estava ali e foi para Chipre, para o seu lugar de nascimento. E houve uma grande discussão ali, na segunda viagem missionária, se agora João Marcos, arrependido e querendo voltar a fazer parte da equipe pastoral, se deveria ser admitido ou não. Paulo, inflexível, diz assim: não, quem comigo não ajunta espalha, quem não é por mim é contra mim, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Paulo estava certíssimo em tudo aquilo que ele estava dizendo, mas Barnabé toma João Marcos consigo e o apoia, e o evangelho chega de maneira gloriosa numa segunda viagem paralela. Passa o tempo, Paulo está preso, sozinho na prisão, escreve uma carta, e entre outras coisas que ele pede assim: envia-me João Marcos, porque ele me tem sido muito útil. Quem fez um João Marcos intempestivo, irresponsável e relaxado com a obra de Deus ser qualificado pelo apóstolo Paulo como muito útil? Quem, irmãos? Barnabé. Quantas vezes jovens pastores não precisaram ser apoiados porque ninguém acreditava neles? Quantas vezes jovens na igreja aprontaram e algum Barnabé teve que dizer: eu não desisto de você, mesmo que você desista de si mesmo? Você entende por que hoje nós precisamos tanto de Barnabés? Só que os Barnabés estão aqui, irmãos. Sexta-feira à noite, vocês não têm outra coisa melhor para fazer do que estar nessa conferência, não? Por que vocês estão aqui? Em tese, vocês estão aqui porque desejam servir a Deus, porque vocês querem crescer na graça e no conhecimento de Deus, porque programações as mais legítimas, inclusive ficar em casa com a esposa, com o esposo e os filhos, que é muito legítimo na sexta-feira à noite, vocês tinham que fazer, mas vocês preferiram estar aqui. Por quê? Porque existe um desejo profundo no seu coração de ser usado por Deus. Mas quem Deus usa? Deus usa Barnabés. Que você seja um deles, que Deus o abençoe. Amém. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nós queremos nesse momento colocar a nossa vida nas Tuas mãos. Nós, ó Pai, nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Sabemos que Barnabé não é o nosso modelo perfeito. És Tu, Jesus, o nosso modelo perfeito. Ele foi um catalisador porque Tu, pelo Teu Espírito, movesse o coração dele, transformasse e usasse. E é isso que nós Te pedimos: enche-nos do Teu Espírito, Pai, para que nos tornemos semelhantes ao Teu Filho Jesus,
que moldou o caráter de Barnabé e que ele molde o nosso caráter também. Toma homens e mulheres que estão aqui numa sexta-feira como essa, querendo crescer na graça e no conhecimento do Senhor, ser preparados e capacitados. Toma cada um deles para que eles de fato sejam, para terem o caráter, a disposição, o compromisso de Barnabés. Levanta Barnabés na tua igreja, no teu reino nos dias de hoje. É o que nós oramos juntos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, antes de passar a palavra